Olá, a gente está aqui hoje no dia 19 de junho de 2025 e no dia 19 de Provérbios. Hoje, gente, de novo eu falo muito, muito, muito bom. Hoje, 19, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábio e tolo. Isso é um. 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A falta de juízo do homem perverterá o teu caminho, e o seu coração irá contra o Senhor, contra Deus. As riquezas conquistam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, ele o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Depois eu pulo, isso foi até o 5, tá, gente? Aí eu pulei pro 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que cultiva a inteligência ou achará o bem. No 9, a falsa testemunha, de novo, não ficará impune, e o que prefere mentiras perecerá. Depois, gente, vem um que é muito bom, muito bom, muito bom, o versículo 11. A prudência do homem o faz conter sua ira, e é a glória ignorar as ofensas. É uma glória dele ignorar as ofensas. Explica muito bem, muito mesmo, gente. O homem de gênio difícil deve sofrer o dano, porque se tu o defenderes, ainda terá que tornar a fazê-lo. Por quê? A gente defende alguém que é tolo, que briga, e depois vai precisar defender de novo, porque ele é daquele jeito. O 20, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Tá vendo? Quanta coisa boa. O que tá ensinando aqui, né? A gente ter sabedoria no falar, no comportamento, na hora da ira, no apressar, que muitas das vezes a gente se apressa, né? Acha que o tempo de Deus está demorando, né? E o nosso tá certo. Aí chega lá na frente, a gente vê que a gente não deveria ter caminhado por aquele caminho. A gente se arrepende. A gente fala, por que que eu fiz isso? Aí vem às vezes, né, quando tem um casal, daí chega outro e fala assim, eu te avisei. Aí você já fica mais chateada ainda porque você não queria ouvir aquilo. E você acha que a pessoa está debochando. Na verdade, a pessoa deveria mostrar de outra forma. Às vezes, como eu falei ontem, muitas vezes a gente não precisa falar. Você pode orar e ficar em silêncio. Porque aquilo, Deus vai trazer alguém, às vezes, que vai criar menos atrito para falar, né? Menos confusão. Às vezes a gente escuta mais o da rua do que o de dentro de casa, né? Às vezes você escuta o conselho daquele, e é por isso que às vezes tem ciladas na nossa vida, que vem os ímpios, as pessoas que não deveriam estar te aconselhando, me aconselhando, e a gente dá ouvido àquela pessoa. Por isso que nós devemos estar atentos a Jesus, né? Que nós colocamos dentro da nossa caixinha do nada todas aquelas pessoas que nós não devemos ouvir. Que nós possamos orar e pedir para Deus lançar fora tudo que não é dele na nossa vida. Todas as más companhias, todas as más conversações, que às vezes a gente julga o outro que faz, e na verdade nós também estamos fazendo. Às vezes tem gente rindo de algo e você senta na roda e ri também. Às vezes a gente banaliza algumas coisas, trata tudo como normal e não é. Então a gente tem sim que se preocupar com a dor do outro, com a vida do outro, de uma forma sábia, não de uma forma emocional, né? Porque daí você se dói por aquele, como diz ali. Se a gente defende alguém que ela tá errada, você também tem culpa, sabia? Porque, por exemplo, se eu conto pra você algo horrível que eu fiz e você, nossa, Agnes, tá bom, você estava num mau dia. Não, Agnes, você errou. Agnes, você tem que ver e fazer o certo. É a gente indicar o certo. É não passar a mão na cabeça, né?
Porque muitas das vezes pode ser o da rua que está passando por aquela coisa, que tá magoando, fazendo alguém sofrer. E se fosse nós, né? E se fosse a gente? E se for de dentro de casa? Então, que nós possamos ser canal de bênção na nossa vida e na vida do outro. Que nós possamos ter um dia abençoado. Que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria para os dias bons e para os dias maus. Que nós possamos ser gratos todos os dias da nossa vida, independente do que estejamos passando, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, você é filho amado do Pai, e ninguém te tira isso, tá bom? Vamos compartilhar, vamos se inscrever, vamos mandar para o amigo, para o parente, para aquela pessoa que está precisando ouvir, que está precisando de uma ajuda, não com julgamento, não que, isso daqui é para aquela pessoa. Muitas das vezes a gente pensa que é para aquela pessoa e está sendo mais para nós, que não estamos nos autoconhecendo, aceitando que nós precisamos mudar e ficamos cutucando o outro. Por isso que a gente tem que olhar pra gente saber o que a gente quer melhor para nós. Porque a partir do momento que a gente se transforma, a gente muda, automaticamente o seu movimento muda o outro. Então seja canal de bênção, se inscreve, compartilha, dá um joinha, coloca um comentário, pode fazer pergunta, tá bom? A gente tá aqui para se ajudar juntos, tá bom? Um ótimo dia para você, em nome de Jesus.